Olá, Cassiano Bittencourt pelo ShortView para falar da Ser Educacional. Tá? É uma instituição de ensino superior presencial e ensino à distância, EAD. Tá? O controle ali é pessoa física, José Janguier Bezerra Diniz. Então, assim, esse tipo de coisa geralmente traz por uma vibe mais de empresa familiar, tende a personificar a administração, o que é ótimo no launch, no começo, porque de fato é a garra, a sagacidade, a inteligência de uma pessoa que tocou aquilo ali e fez o projeto vingar, porém, com o tempo, tende a reduzir governança corporativa e tende a dar uma personificada excessiva na administração, e eu acho isso meio complicado, sem conhecer exatamente quem é o profissional que está aí por trás, e a vida das pessoas mudam, a cabeça das pessoas mudam, e aí é um negócio que eu ficar preso naquilo me complica quando eu paro para pensar, tá? A base de alunos, e aí a gente comparando o semestre, né, primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2018, a graduação presencial tem uma queda de 85% aproximadamente para 80% da base de alunos, e a ensino à distância tem um aumento, aí, um crescimento mais ou menos no mesmo nível, de 11% para 16%, e a manutenção ali no pós-presencial e nos cursos técnicos. Então a gente vê o quê? O crescimento da representatividade do ensino à distância, um pouco menor do que as competidoras, possivelmente, né? Do que algumas competidoras, mas ainda assim um caminho aí na direção de ensino à distância. Tá? O FIES, frente à base de alunos total ali, cai de 35% no primeiro semestre de 2018 para 26% no primeiro semestre de 2019, ainda é muito alto, especialmente comparado com as competidoras, tá? Com as outras empresas do setor. O EBITDA por segmento, e aí ignorando as novas unidades que ainda não maturaram, tem ali como responsável por 3,7% o ensino à distância, ainda muito pequeno, e o restante o ensino presencial. Então, basicamente, o EBITDA vem todo do ensino presencial. Tá? Então, a empresa está engatinhando ainda na direção do ensino à distância. E quando a gente vê a margem do ensino à distância, bate ali em 18,4%, a margem presencial 28,2%, então a gente tem uma diferença de uns 10 pontos percentuais entre a margem do presencial para a do ensino à distância, que é consideravelmente menor. O setor me incomoda um pouco por esse link com o FIES. Nesse caso aqui a gente vê inclusive um link mais agressivo ali, né, em 26%, que mostra de fato uma dependência da empresa ainda por esse tipo de financiamento. E eu sinto que esse setor aqui não vai ser o primeiro afetado assim que a gente tiver uma melhoria econômica no Brasil e um destravamento do consumo, tá? Então, assim, a empresa vem reduzindo fiéis, o que é super positivo ali no setor dela, e vem aumentando o ensino à distância. Isso daí ajuda, por quê? Porque é um ensino à distância, ele tem um menor custo, ele tem um impedimento menor geográfico e tem uma maleabilidade de horário que possibilita aí a empresa angariar mais clientes, né, estudantes, alunos, e isso daí é sempre positivo, e a gente vê ela pelo menos fazendo esse movimento nessa direção. A receita líquida, quando a gente passa para o operacional, tem uma queda de 1,9%, alinhado com a operação das outras empresas do setor também, versus o segundo trimestre de 2019, aí trimestre a trimestre, atingindo 332,6 milhões de reais. O EBITDA ajustado tem uma queda forte de 16,2%, frente ao segundo trimestre de 2018, atingindo 88,4 milhões de reais. A margem acaba sofrendo, por conseguinte, né? Caindo aí de 31,1% no segundo trimestre de 2019 para 26,6%. O lucro líquido ajustado também tem uma queda considerável, tá? De 35,5% versus o segundo trimestre de 2018, atingindo 53,8 milhões. Tá? A margem cai ali de 24,6%, e aí eu estou falando da margem líquida, para 16,2%, continua sendo uma margem líquida considerável. A gente tem várias operações aí no Brasil que não dão uma margem líquida desse nível, tá? Então ainda é um business ali que dá para rodar com uma lucratividade considerável. Provavelmente essa redução aí na margem operacional, EBIT, né, se deve não só à questão econômica, mas ao aumento do percentual da participação do ensino à distância, que tem ali, como a gente viu, margens menores, o ticket médio menor. Então isso daí deve estar acabando por afetar ali a margem operacional, e acaba que a diversificação da operação com essa situação econômica no Brasil está acabando afetando negativamente. O fluxo de caixa operacional tem uma queda considerável, então isso é algo que a gente deveria observar se tiver a pretensão aí de operar nessa empresa. A alavancagem, por conseguinte, é a melhor de todas as empresas do setor, é um caixa líquido de 173 milhões, o que é super positivo, mas vale levar em consideração que ele teve uma redução considerável ali,
justamente por causa de distribuição de dividendos no valor de 287 milhões. Então tem que cuidar aí para ver o quanto a empresa não está disposta a tocar fogo no caixa para distribuir para acionista, especialmente quando a gente para pensar que é uma empresa com um dono, pessoa física, que é o controlador, então vale a pena levar isso em consideração. A SEER3 vem aí com uma valorização nos últimos 12 meses de 66,85%, atingindo ali os R$ 23,30, tá? R$ 23,30. Ela, devido a ser, por ser a maior, a mais valorizada do setor e ter ali um nível alto de FIES, não é uma das minhas primeiras opções, seria a minha terceira opção das 4 empresas do setor, tá? Acho que tem outras aí que estão num momento melhor, mas a empresa ainda assim opera consideravelmente bem, o que faz com que ela tenha ali, ela esteja acima do último colocado e por isso acho que ela não é aí a pior opção desse setor, tá? De qualquer forma, investimento, custo de oportunidade, esse setor não deve ser o primeiro a responder à melhoria econômica no Brasil. Além disso, está muito atrelado ao FIES ainda, especialmente esse papel, então eu não tenho interesse de operar ali. Se fosse operar, número 3 seria aqui, tá? Por hoje eu fico por aqui. Dúvida? Estou sempre no Instagram, @investircomsim. Respondo direct message sem nenhum problema. E vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. E até a próxima análise.